Boa noite, que Jesus abençoe todos nós. Meu nome é Valteno e estou aqui a convite do nosso querido Márcio, do Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, que fica em Bertioga, aqui em São Paulo. E é com muita alegria que nós nos dirigimos a todos para as reflexões dessa noite. O tema, que é a proposta da nossa noite, é o Espiritismo e a esperança de um mundo melhor. Esse tema, ele é um tema que nos traz assim uma alegria grande, porque ele não só apresenta o Espiritismo, como ele apresenta um futuro de esperança, um futuro promissor para a nossa Terra. E a gente vai agora desbravar, explorar esse tema. Espero que atenda à expectativa de todos. Bom, para a gente iniciar essa exposição, nós queremos fazer uma reflexão. Normalmente, quando nós estamos presencial, nós fazemos as perguntas, esperamos ouvir as respostas. Hoje vai ser um pouco diferente, mas eu espero que vocês consigam fazer essa reflexão mentalmente e comigo acompanhar essa linha de raciocínio e quem sabe com o amparo dos bons espíritos, todos nós possamos crescer um pouco mais. Nós então vamos passar para esse slide que mostra a nossa Terra. E a Terra nós vamos agora trabalhar com uma figura como se fosse a nossa casa. E é a nossa casa. E a gente pergunta, como é que está a nossa Terra hoje? Né? Comparando, nós diríamos que está uma casa meio desarrumada, né? Ou precisando de umas reformas. E a gente vê quadros difíceis, né? Quadros de sofrimento, quadros de dor, quadros de crueldade até. Coisas que a gente não gostaria de ver na Terra nunca mais. Dentro desse contexto, muita gente pode achar que a nossa Terra é um barco à deriva, né? Nós estamos à deriva, nós estamos ao léu, Deus esqueceu de nós. Isso é uma questão que muita gente se pergunta. Tem gente até que fala assim, eu não quero ter mais filho, botar filho nesse mundo. São expressões que as pessoas falam. E nós precisamos olhar esse cenário com uma visão espiritual. E para isso o Espiritismo nos auxilia muito. E é dentro dessa ótica que nós vamos ver. Mas realmente, nós estamos à deriva? Será que Deus tem algum plano para a nossa Terra? Qual é o plano de Deus para a Terra? Será que Deus tem um plano? Antes de responder a pergunta, nós vamos explicar aqui uma lição da física e depois nós vamos explicar o plano de Deus. Vocês devem conhecer esse filósofo, esse matemático, Arquimedes, lá da Grécia. E ele faz uma colocação interessante. Ele diz, dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Nós queremos entender esse conceito de alavanca. O que seria essa alavanca? Né? Então você pega uma madeira e tem um ponto de apoio, e com isso uma pessoa relativamente mais fraca consegue mover objetos pesados por uma questão de um conceito da física, né? Que você consegue, utilizando um ponto de apoio, fazer um esforço numa extremidade e aquele seu esforço ele é multiplicado por causa desse conceito da física da alavanca. Então a alavanca é, na verdade, um instrumento que multiplica a nossa força. Ele potencializa os nossos esforços. Então, voltando para aquela pergunta, né, qual é o plano de Deus para a Terra? E aí nós temos essa resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que diz lá. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Ou seja, com poucos esforços,
né, o Espiritismo ele ajuda a humanidade a progredir, né, com menos esforços. Talvez a gente precise de um pouco mais de esforço aí. Mas o ponto é que o Espiritismo ele é trazido aqui como uma ferramenta de potencializar o progresso da humanidade. Isso é um ponto importante para a gente. E como é que isso se daria? Mas como assim? Como é que o Espiritismo seria um instrumento para fazer o progresso da humanidade? Muito bem. O progresso da humanidade, que nós entendemos, é o progresso moral das criaturas. É a evolução espiritual. E essa evolução, ela não é uma coisa ilusória, que as pessoas acham, é uma coisa de uma luz, é uma coisa de poderes. As pessoas olham os aspectos exteriores, né? A evolução em si significa o desenvolvimento das virtudes. É algo muito simples, mas também muito difícil de conquistar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma extrema paciência, uma pessoa que é muito caridosa, é muito compreensiva, ela conquistou um tesouro. É como se ela tivesse um baú cheio de diamantes e ouro dentro dela. É um tesouro isso. O ponto é que a humanidade não identifica isso como um tesouro. Essa é a questão. Mas, para a pessoa que conquistou esse nível de serenidade, de paz, de desprendimento e amor pelas pessoas, essa pessoa vive num clima de paz e de harmonia, que permite que ela não mais fique em uma condição como a gente tem aqui na Terra. Então ela já merece viver em mundos superiores, o que não é o nosso caso. E isso tem que estar claro. Nós precisamos ter o choque da realidade. Nós não merecemos ainda os mundos mais elevados, porque nós ainda não valorizamos esses tesouros. Por exemplo, valorizar a paciência. Será que a gente valoriza a paciência? O conceito de paciência que o Chico traz é bem interessante, Chico Xavier, né? Um médium muito simples, muito humilde e que trouxe uma obra maravilhosa para todos nós. Então ele comentava, paciência é quando você consegue responder a mesma pergunta 3 vezes com o mesmo tom de voz e a mesma forma de resposta. E isso é interessante, né? Então, se alguém pergunta assim, fulano, onde é que estão meus óculos? E aí a pessoa fala assim, olha, está aqui, em cima da estante. Aí pergunta de novo, fulano, onde estão meus óculos? Está aqui, na estante. Se perguntar a terceira vez, é capaz da outra pessoa dar um grito, né? Já falei! E isso são situações pequenas, mas que mostram que a gente não conquistou a virtude, não é? Como é que a gente fica no trânsito quando alguém fecha a gente, ou quando alguém ultrapassa ou faz alguma manobra que a gente não gosta, ou mesmo a gente, quando com muita pressa quer ultrapassar e fazer as coisas. Como a gente fica no ambiente profissional quando alguém retira uma posição que era nossa, como a gente reage diante de N situações, né? Com o choro das crianças, com algum adolescente dentro de casa trazendo uma situação de conflito, quando um familiar, né, que visita ou que fala coisas que a gente não gosta. Então, nós precisamos assumir que a paciência é uma meta a alcançar e que a gente ainda não tem isso, né? A gente observa, por exemplo, como é difícil para a gente não ficar sem se queixar ou sem reclamar das coisas, né? Quem consegue ficar um dia inteiro sem reclamar de nada e nem falar mal de ninguém? Isso é um ponto interessante, mostra o nível de evolução onde nós nos encontramos. Mas as pessoas que conquistam esses valores, elas se desenvolvem, elas se elevam e não necessitam mais viver com as pessoas que não desenvolveram esses valores. Então, todas as pessoas boas, elas se afinizam com as boas.
e moram em paragens superiores, né? Em mundos mais felizes. E, de vez em quando, elas vêm até um planeta como o nosso para ensinar para a gente como se deve viver. O Espiritismo, dentro da temática que nós estamos trazendo, ele é a alavanca porque ele mostra como funciona a vida, o sistema divino, que nós precisamos reencarnar, desenvolver esses valores para alcançar a perfeição e merecer viver em condições melhores. Como o Espiritismo trabalha na razão da gente, mesmo que eu ainda não tenha paciência, amor, compreensão, mas que eu tenha ainda pouco disso, ainda em semente, mesmo assim, através da inteligência e através dos estímulos que o Espiritismo me dá, das reflexões que ele faz eu ter, ele me convida, me estimula a querer esses valores. E por isso ele é alavanca. Se todos os homens conhecessem os conceitos espíritas, que na verdade são as leis divinas, né? Se todos se entregassem a estudar isso e aplicar na sua vida, tudo seria diferente. O mundo seria muito melhor. Em todos os aspectos, inclusive nos tecnológicos, né? Porque com mais solidariedade, os cientistas se ajudariam, os países, as nações se ajudariam e as conquistas tecnológicas seriam compartilhadas sem muitas preocupações com patente, com segredos industriais, tudo evoluiria mais rápido, né? Mas ainda não é a nossa realidade. E o estudo de hoje, ele veio falar como a gente consegue construir um mundo melhor com o Espiritismo. Muito bem. Dentro disso, nós trouxemos aqui uma mensagem de reflexão, uma mensagem que nos convida ao trabalho, né? Bom, se o Espiritismo ele é a alavanca para progredir a humanidade, quem é que vai utilizar essa alavanca? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Quem é? Nós vamos esperar o Dr. Bezerra de Menezes voltar, ou o Chico Xavier, ou o Eurípides Barçanufo. É isso? Nós vamos colocar essa responsabilidade nos ombros de todos os outros espíritos elevados e nós vamos ficar assistindo o mundo melhorar? Esse é um ponto também de reflexão. A grande verdade é que nós precisamos interagir, integrar e colaborar nesse processo de modificação da humanidade. Se o Espiritismo é alavanca, os espíritas são aqueles que vão fazer o esforço para essa alavanca funcionar. Então, para isso, nós trouxemos a mensagem, a missão dos espíritas. E essa mensagem, ela é maravilhosa, ela é grande e é incrível que cada parágrafo dela tem uma beleza. Nós vamos mostrar isso aos pouquinhos aqui, mas não vai dar para, obviamente, ver a mensagem inteira. Mas nós vamos ver pontos muito importantes e reflexões que os espíritas deveriam fazer para que o espiritismo consiga se desenvolver melhor no nosso planeta, né? Muito bem. A mensagem, ela começa com uma pergunta. Ela começa assim: não escutais? Essa pergunta ela é muito interessante, porque ele está desafiando a gente. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão ouvindo? Os espíritos estão se dirigindo para nós. É como se chamasse a atenção que nós estamos desatentos. Não escutais o ruído da tempestade que há de abalar o velho mundo? É assim que a mensagem começa, né? Essa tempestade vai arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Que tempestade é essa? Veja, para a gente compreender os textos espirituais, é importante fazermos perguntas para o texto. Texto, você está dizendo aí
que essa tempestade vai arrebatar o velho mundo e vai jogar no nada as iniquidades terrenas. Que tempestade é essa? É uma coisa ruim? Não. Porque se ela vai destruir o velho mundo, um mundo cheio de vícios, então é uma coisa boa. O que seria essa tempestade? A tempestade seria o Espiritismo. E a gente vai ver isso ao longo do texto. Isso é interessante porque o Espiritismo ele vem numa era, trazendo uma era nova. E os espíritos estão colocando para a gente que essa era nova traz sinais, né? E a própria chegada do Espiritismo é o grande sinal de que as coisas vão mudar. Porque Deus entendeu, na sua misericórdia, que os homens estavam alcançando um novo patamar e precisavam de receber ensinamentos que os auxiliassem um pouco mais. É claro que os ensinamentos de Jesus já faziam muita coisa, só que o homem precisa ainda que seja desenhado para ele. Olha, é assim que você tem que viver. E o Espiritismo quase que desenha para a gente, né, o que a gente tem que fazer. Bom, prosseguindo a mensagem, ele diz assim: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Vamos parar nesse trecho. Ele está dizendo assim: olha, agradeçam a Deus, porque vocês puderam encontrar o Espiritismo. Quando ele diz, haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, novos apóstolos da crença revelada, está dizendo, vocês são bem-aventurados porque estão recebendo esses ensinamentos, ainda encarnados, né? Recebendo a mensagem que vem dos espíritos superiores e que vão ajudá-los em muita coisa. Então, é uma mensagem que está falando, valorizem o que vocês receberam, bendizei o Senhor. Prosseguindo, ele nos convida a fazer o trabalho. Agora que vocês receberam, trabalhem. Ele diz, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Aqui tem um ponto forte para que a gente compreenda. Nesse pequeno trecho, ele dá o sistema divino, o entendimento de como a vida funciona. A vida funciona assim. Você reencarna, se eleva e progride. Essa é a sua meta. Isso é importante, porque o Espiritismo, quando a gente faz um resumo dele, ele vem nos mostrar esse sistema. E que, ao longo das reencarnações, se você cumpriu bem ou mal, se você cumpriu suas missões, se você suportou suas provas, você merece progredir. Simples. Esse parágrafo ele é fantástico, porque ele dá um resumo por que o Espiritismo ele é bom para a gente. O que ele mostra. Não é? Eu acho que na história da humanidade, nunca nós tivemos com tanta clareza qual é o processo, não é, de desenvolvimento do ser, a finalidade dele na Terra. Nós não tínhamos isso tão claro. Tinham inspirações, insights, a mensagem ela sempre esteve, é claro, mas assim, olha, você reencarna, você progride, você eleva, de acordo com o seu esforço na Terra, se você fez bem ou mal, e se você suportou suas provas e suas dores. Simples assim. Então, aqui ele diz, pregue isso, e despregar o Espiritismo, e despregar esses conceitos. E é aqui que nós vamos gastar a nossa energia. Né? Nosso objetivo com o Espiritismo não é pegar as maravilhas que ele apresenta. Vamos explicar como funciona a vida em Júpiter. Lá os animais eles já são tão evoluídos que em alguns casos eles até ajudam nas tarefas domésticas. Isso está lá na Revista Espírita, de Allan Kardec. É bacana. E eu acho que a gente pode ter acesso a essas curiosidades, essas coisas interessantes. Mas a verdade é que a gente deveria pensar assim, olha,
em Júpiter, é um planeta bacana, é um planeta legal, as pessoas vivem bem, vivem em paz, mas para eu chegar lá, eu tenho que cumprir bem as minhas provas, eu tenho que suportar as minhas dores. O nosso ponto no Espiritismo não é fazer elucubrações filosóficas ou conhecer curiosidades fantásticas do universo. Nosso objetivo é buscar a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E é esse dogma, essa mensagem que nós vamos pregar, né, ao longo do trabalho espírita. Ele diz ainda: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Isso também é interessante. Ele está dizendo que, bom, primeiro, o que seriam essas línguas de fogo? Né? É uma expressão do Novo Testamento que diz que em algum momento os apóstolos ficaram falando línguas, que tinham as línguas de fogo. Isso a gente interpreta essa alegoria como a presença de espíritos superiores, que simbolizados por uma luz, por uma língua de fogo atrás da pessoa, né? Ela simboliza a inspiração para que a gente fale. Não mais vos assusteis. Porque quando a gente olha o Espiritismo e a gente vê pessoas falando de Espiritismo, a gente se intimida e diz: puxa, eu não tenho tanta leitura, não tenho tanto entendimento da doutrina, né? Tem pessoas aí que são formadas, pessoas com vários diplomas. Não é isso. A mensagem espírita é simples. Pessoas humildes e simples, que vivem como heróis anônimos, fazendo a sua tarefa diária, sacrificando-se pela família, sacrificando-se por pessoas, mas que não têm, às vezes, boas instruções, um curso superior, nem nada. Elas têm sabedoria e o magnetismo na palavra de quem vive as virtudes. E quando elas se propõem a falar, é como as línguas de fogo produzem mais e saem coisas maravilhosas. Porque para tocar na alma humana não é preciso tanto de, como a gente falou, né, grandes pensamentos filosóficos ou conceitos complexos, palavras bonitas, eruditas. É preciso realmente a simplicidade e a inspiração do alto. Porque, em verdade, quando nós estivermos fazendo os trabalhos espirituais, nós não devemos colocar tanto em nós mesmos, né, o mérito das coisas. Nós devemos considerar muito os aspectos e a presença espiritual ao nosso lado para proferir esse tipo de mensagem, para divulgar a mensagem espírita. Ela virá, ela fluirá naturalmente. Então, ele diz: então, não se intimidem, não tenham medo de fazer o trabalho. Não vos assusteis. Os bons espíritos estão convosco. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E ele continua: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Aqui, nesse verdadeiros adeptos, a gente também faz uma pausa. É muito interessante. O que seria o verdadeiro espírita, né? E a gente lembra do conceito que está acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: reconhecereis, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, para se transformar, para se reformar. Reconhecereis os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o problema aqui não é ter chegado à perfeição. Um verdadeiro espírita não é perfeito. Ele tem erros ainda, mas ele já se transformou, já melhorou alguma coisa, e ele se esforça para domar as suas más inclinações. Ele não, eu deixo isso para a próxima encarnação. Não, ele não faz esse pacto, né? Vou ficar em paz com as minhas imperfeições. Já vi frases em livros pseudo-espíritas.
não tem essa de fazer paz, é luta, é a espada, né? Nós vamos lutar até o fim da vida contra as nossas mazelas morais, nossas, não as dos outros, né? Muito bem, então, para nós sermos verdadeiros adeptos, nós precisamos integrar, interagir nesse processo de transformação nossa mesma. E ele diz: sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Aqui nós temos um ponto que ficamos pensando: olha, o que seriam esses escolhidos? Será que Deus tem um privilégio para a gente, né? Então algumas pessoas são escolhidas por Deus, é isso? Não, isso seria contra a justiça divina. É uma expressão, é um símbolo importante dentro do Evangelho. E os escolhidos, nós entendemos, são aqueles que já estão trabalhando e fazendo o que? E a pergunta que a gente faz é: quando é que foi feita essa escolha? Essa é uma pergunta. E como é que esses escolhidos eles se apresentam? Na verdade, todos são escolhidos por Deus, porque Deus ele escolhe todos. Só que ele chama a todos. A pessoa se escolhe. A gente pode dizer que a gente fez uma escolha no plano espiritual. É verdade, nós definimos isso. Mas a gente confirma essa escolha quando a gente chega na Terra e faz o que prometeu fazer. Por conta disso, nós trouxemos uma mensagem, são algumas mensagens, né, dos livros subsidiários, das obras que vieram através do Chico Xavier, e uma delas, que é fabulosa, nós recomendamos a todos os espíritas, né, que é o livro Paulo Estevão. Na introdução do livro, é pena que cortou um pouco aqui, mas na introdução do livro, ele diz assim, no capítulo Breve Notícia: certo é que o inolvidável tecelão, o inesquecível tecelão, porque Paulo de Tarso era tecelão, fazia tapetes, trazia o seu ministério divino. Ele trazia uma missão. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Emmanuel, ele é ótimo. Olha que interessante. Ele está fazendo a gente refletir. Ok, Paulo de Tarso foi o grande divulgador, o apóstolo dos gentios, né? Espalhou a mensagem na Europa, na Ásia, na África, incrível, sem internet, indo a pé de cavalo, de camelo, de embarcações, enfrentando tempestades, numa época super difícil. Andou quilômetros e quilômetros a pé. E ele fez isso. Aí a gente fala assim: mas Paulo de Tarso era um missionário. E aí Emmanuel joga o problema para a gente. Então, quem está no mundo sem uma missão, que não recebeu uma tarefa de Deus? E aí ele continua, e o Emmanuel ele vai forçando a gente a entrar na gente e ser sincero nas nossas reflexões. Ele diz: muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Todo mundo diz: eu não sei qual é a minha missão, né? E fica, na verdade, muitos falam que sabem, mas ficam na dúvida: qual é a minha missão? É uma coisa importante, que é insciente, que ele desconhece a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, a desatenção, e a palavra que está escondida ali e muito capricho pernicioso. Opa, é forte. A mensagem de Emmanuel é forte. Ele diz que muita gente não conhece a tarefa. Isso é um problema. E ele diz que, sim, além dessa ignorância de não conhecer, que é um problema, a desatenção e capricho pernicioso. Olha, se nós estamos nessa condição de não conhecer a nossa missão, nós precisamos parar e pensar. Nós estamos na Terra e vamos entender, e de alguma forma, dentro desses poucos minutos que nós temos, nós vamos tentar colaborar com reflexões que ajudem a gente a entender a missão. Para isso, eu vou contar o caso de próprio Paulo, né? Paulo está caminhando no deserto,
Ele ainda não era Paulo, ele era Saulo, e ele ia perseguir um cristão chamado Ananias. Paulo já havia feito torturas em cristãos, né? Narra lá no Paulo Estevão coisas terríveis. E ele desenvolve um projeto de caçar os cristãos em toda parte. Então ele sai de Jerusalém e vai para Damasco e atravessa o deserto. E nesse caminho para Damasco, no meio do caminho, ao sol de meio-dia, aparece uma luz que ofusca os olhos de Paulo, ou seja, uma luz mais brilhante que o sol aparece. E nessa hora, Paulo se depara com o Messias, com o Cristo. E ele sabia de todas as histórias do Messias que estavam no Antigo Testamento. Só que ele não acreditava que o carpinteiro, né, que o Galileu, lá de Nazaré, ele seria o Messias, porque ele não era poderoso. E ele morreu na cruz. Mas quando ele vê a luz do Cristo e a força que emanava do Senhor, ele tem um choque de realidade. Mas o incrível da passagem, realmente, porque ele estava há alguns meses, talvez um ano ou mais, perseguindo cristãos, quer dizer, era a tarefa dele mais acentuada, né? Ele só pensava nisso. De repente, ao encontrar o Cristo e ser envolvido por aquela luz, ele cai no chão e pergunta: quem sois, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus. Nessa hora, ele cai em pranto, se ajoelha e ele percebe todo o erro que ele cometeu a vida dele. Estava perseguindo a pessoa errada, perseguindo o ser mais importante do nosso planeta. E nessa hora, ele se levanta, né, e faz a pergunta magnífica para nós cristãos: Senhor, que queres que eu faça? Gente, que choque é esse? Ele sai de uma posição de um cruel perseguidor para um humilde servidor imediatamente. Em questões de segundos, de minutos, ele faz uma retomada de tudo que ele fez e diz: estou errado, não quero mais fazer isso, esse é o Messias e eu vou segui-lo. É maravilhoso, mas como? Naquele segundo ele faz essa mudança. E aí o Senhor olha para ele e a gente pensaria assim: bom, agora o Senhor vai puxar do turbante, né, um pergaminho com todas as tarefas. Ó, Paulo, você vai visitar a África, você vai visitar lá a Antioquia de Psídia, os coríntios, e você vai visitar todo esse pessoal, essa é a sua missão, depois no fim você vai para Roma, aí depois você vai ser decapitado. Essa aqui é a sua tarefa todinha. Foi assim que Jesus fez? Jesus pegou um pergaminho e entregou? Não, Jesus não fez isso com Paulo e não fez isso conosco. Olha o que ele fala: Paulo, vai, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Esse ponto também é muito importante e tem tudo a ver com a nossa vida. Vamos lá. Paulo não recebeu uma lista do que tem que fazer. Ele recebeu o próximo passo, mas ele seguiu as orientações. A primeira condição é ele se colocar à disposição do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós tomamos a decisão de coisas na nossa vida, nós perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Quando a gente decide brigar no nosso emprego, discutir e falar assim: vou sair dessa empresa, a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Quando a gente quer tomar uma decisão no nosso relacionamento conjugal, a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Quando a gente decide: não quero ter mais filho, ou quero ter filho, a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque se no nosso plano reencarnatório era para ter 3 filhos e a gente para no primeiro, alguma coisa está errada. Os nossos planos, eles foram feitos lá no mundo espiritual. Nós temos direito, temos a liberdade de mudar as coisas aqui. Mas devemos, como espíritas, nós não somos materialistas, nós acreditamos no plano espiritual e num plano reencarnatório. Então, nós deveríamos submeter a nossa vida a Deus e perguntar para Ele, antes de decidir: vou comprar isso, vou comprar um carro novo, vou fazer não sei o que lá, tudo. Será que está na hora? Será que isso vai me ajudar, vai me atrapalhar
nos meus planos? Será que eu vou me endividar? Será que eu vou... São N situações da vida. Não diria se eu vou no mercado comprar uma caixa de biscoito, isso aí não, mas coisas graves, importantes, nós não vamos fazer a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade de Deus. E isso Paulo tinha. Quando ele perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E agora que ele vira a chave, ele segue o Cristo e sabe que está fazendo a vontade de Deus, imediatamente. Então a primeira questão para a gente poder saber cumprir a nossa missão é se a gente pergunta: o que Deus quer que eu faça da minha vida? Nesse ponto é que Emmanuel chama a atenção. Nós estamos desatentos e somos caprichosos. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós queremos que a nossa companheira ou o nosso companheiro no lar seja do jeito que eu quero. A gente não aceita que ele seja diferente. Não aceita as dificuldades dele. A gente esquece que a doutrina espírita nos ensinou que aquele companheiro, que aquela companheira é uma herança que nós construímos em outras vidas. Às vezes, a dificuldade, o nervosismo ou qualquer aspecto ruim que aquela pessoa tem, nós ajudamos a construir. E agora, Deus nos pede, olha, vamos refazer aqui os laços, né? Onde tinham dificuldades, vamos trazer amor. Para isso, é preciso sacrifício, é preciso esforço. Então, para cumprir o nosso plano, a nossa missão na Terra, é preciso esforço e não fazer a nossa própria vontade. Então, prosseguindo, nós trouxemos uma outra imagem interessante, que é do livro... Essa imagem é do filme Nosso Lar, que traz um pouco da cidade espiritual Nosso Lar. E lá, no segundo livro da série, que é o livro Os Mensageiros, tem uma passagem muito bacana, que é no Centro de Mensageiros, onde André Luiz está numa verdadeira cidade universitária gigante, né, com muitos prédios, onde as pessoas se preparavam, estudavam anos para reencarnar. Tem pessoas que preparavam 30 anos, 70 anos se preparando. Imagina, para chegar na Terra. E quando André Luiz vê essa situação, ele fica impressionado e diz: nossa, então o espiritismo na Terra deve estar super desenvolvido, porque ali preparavam médiuns, doutrinadores, né? Dentre os doutrinadores estão os evangelizadores, os palestrantes, os que coordenam cursos de espiritismo, quer dizer, pessoas que conheciam da doutrina espírita vinham para a Terra para reaprender a doutrina aqui na Terra e explicar e passar para as pessoas, né? Trabalhar nos centros espíritas, trabalhar na divulgação do Evangelho de Jesus, enfim, eram esses os trabalhadores preparados. E aí, o André Luiz, impressionado com aquilo, né, fica achando, olha, então a Terra está super desenvolvida. Isso era em 1940, né, o livro foi escrito na década de 40. Mas o instrutor dá um choque de realidade nele também, né? Olha, André, uma coisa é você planejar, outra coisa é quando você chega na Terra e executar. E aqui a gente vai trazer essa frase, né, do instrutor, que diz assim, olha, saem milhares de mensageiros aptos, ou seja, estão prontos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Esse é outro ponto de atenção para nós espíritas. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Então, a mensagem que nós estamos vendo aqui é que os planos espirituais são feitos, as pessoas reencarnam, mas quando chegam na Terra não conseguem cumprir, né, o plano. Provavelmente por aqueles pontos que nós refletimos há uns minutos atrás. E aqui a gente vê o exército, né, de mensageiros se preparando para reencarnar. É interessante a imagem, né, que o filme pôde proporcionar para a gente. E aí ele ainda diz assim, olha, acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Essa expressão
linhas de frente, muito usado agora nessa época de Covid-19, onde os enfermeiros, né, estão lá como soldados numa batalha, são os primeiros a sofrer os ferimentos, né? Mas também os espíritas, aqueles que se prepararam para reencarnar, eles enfrentam muitos reveses. A ação dos espíritos das sombras, que querem atrapalhar o serviço e que geram muitas dificuldades dentro da casa espírita, dentro do próprio lar das pessoas e dentro da pessoa, estimulando os vícios e as tentações, né? Então, essa pessoa que se detém, que se determinou a encarnar esse espírita, né, para fazer um trabalho, ele vai enfrentar muitas batalhas e vai estar nas linhas de frente. Só que o que acontece é que, eu vou continuar a leitura, esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa oferece oportunidades mais valiosas. Se eu me recordo do texto, é isso. Então, nessa hora em que as coisas estão mais difíceis, é que a gente tem que trabalhar mais. Ah, mas eu perdi não sei o que lá, ou tive uma dificuldade não sei aonde na minha casa, fulano está doente. Ok, nós vamos atender as pessoas, óbvio, nós não vamos abandonar as pessoas doentes no lar, mas sempre há um jeito, há um tempo para a gente dedicar e fazer o trabalho. E se às vezes a gente está com alguma dificuldade material, ou dificuldade íntima, né? Eu estou mais triste, estou mais depressivo, não sei o quê, é o trabalho que vai nos sustentar. Se afastar do trabalho é puxar a derrota maior para a nossa vida, né? Então nós precisamos do trabalho, não é o trabalho que precisa da gente. Muito bem. E aí, prosseguindo tudo isso, nós culminamos voltando para o texto Missão dos Espíritas, né? Nós fizemos aí uma volta e voltamos agora para o texto. Ele diz: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Essa passagem também é muito forte e parece uma repetição do que nós temos no Evangelho de Jesus, né? Aqui ele está dizendo que nós vamos divulgar a doutrina e nós vamos sacrificar nossos hábitos, os nossos trabalhos e nossas ocupações fúteis. Nós estamos vendo o seguinte: os nossos hábitos, ele está falando, nós temos que melhorar a nossa vida, porque fica muito estranho eu pregar paciência e ser uma pessoa extremamente agressiva, intolerante, etc. Então eu preciso me adequar a isso, tem que ver o que tem em mim. Para isso, recomendamos questão 919 do Livro dos Espíritos. Não vou entrar no detalhe, mas é uma questão fantástica que nos ensina como sacrificar nossos hábitos. Depois ele fala, os vossos trabalhos. Está falando para a gente parar de trabalhar? Não. Está dizendo para a gente que nós não vamos dar prioridade ao nosso crescimento profissional. Nós vamos estudar, nós vamos fazer os cursos que tem que ser feito, nós vamos trabalhar e nos dedicar, né? Mas, se a gente quer só desenvolver a carreira, só crescer profissionalmente, isso não é a nossa meta, né? E se nós não sacrificarmos os trabalhos, né, nós vamos ter dificuldade para cumprir a nossa tarefa espírita. O outro ponto é as vossas ocupações fúteis. Olha, quanto tempo a gente perde em frente à internet, em frente ao Facebook, ao Instagram, ou todas essas mídias sociais, né? Vai ficar lá no mouse clicando e vendo nada. E quanto tempo nós perdemos também vendo séries em cima de séries, etc. É proibido usar a internet? Não, não é proibido usar a internet. Nós podemos ir no Facebook, Instagram, interagir. Nós podemos ver o Netflix, ver as séries. Mas, se nós temos uma tarefa a cumprir, ela é prioridade. E isso, nós não podemos ocupar a nossa agenda semanal só de itens fúteis, só de lazer. Nós precisamos fazer algo que construa, que ajude a humanidade. Para isso que nós estamos aqui. Mas isso é livre. A gente pode falar isso e incomodar as pessoas, mas ninguém é obrigado a fazer. Mas também, essa pessoa que não se propõe a agir e trabalhar, não cumpre seu plano e permanece estacionado
num mundo com todos os problemas que nós vivemos. É uma decisão e é uma escolha de cada um. A gente lembra que essa passagem ela é totalmente aderente ao Evangelho de Jesus, quando no festim de bodas ele diz que as pessoas não aceitaram o convite para essa festa espiritual, né? Sem se incomodarem com isso. Lá se foram, um para o sua casa de campo, outro para o seu negócio. É a mesma figura, a mesma expressão. Nós vamos pular um pouco por causa do tempo, algumas passagens, e nós vamos, enfim, nos dirigir aqui para uma finalização do trabalho. Nós demos um salto na mensagem, a mensagem tem muito mais coisa, ela é profunda e muito bela, mas ele tem uma questão que é importante, que diz assim, no final. Bom, Kardec fala, os espíritos acho que constroem essa lógica. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aqui, Erasto, que responde essa pergunta, se eu não me engano, ele coloca assim: reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. É uma coisa muito lógica, né? Nós vamos ter que praticar aquilo que a gente prega. E essa prática significa o amor, né? Cuidar dos sofredores, o atendimento a quem está em sofrimento. Se todos nós nos dedicássemos a cuidar de quem está em sofrimento, a Terra teria menos sofrimento, porque as pessoas que sofrem seriam atendidas. Se todos fizessem, imagina, bilhões de pessoas ajudando as bilhões que sofrem, provavelmente a dor seria muito menor. O amor cobre a multidão de pecados, né? E, por fim, nós temos a continuação dessa resposta, onde ele coloca: reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Veja, os escolhidos são os que seguem a lei, né? Então, no momento em que a gente decide, nós escolhemos ser os escolhidos, quando a gente decide cumprir a lei de Deus, que é a lei de amor. Quando nós fizermos isso, a nossa terra, a nossa casa que está desarrumada, ela vai estar numa condição muito melhor, porque o amor ele irá permear todas as ações, todas as nações e ajudará a todos no seu crescimento espiritual. Se nós desejamos viver uma terra e usufruir das maravilhas que Deus, vejam essa imagem, vejam o céu azul, as nuvens, o sol no fundo, o verde das florestas, dá saudade porque a gente está isolado dentro de casa, né? E olha um negócio desse, dá vontade de sair correndo ali pelo campo. Mas olha o que Deus fez para a gente. Deus cuidou com muito amor para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas. O cuidado é como um pintor, ele pintou cada coisinha para a gente. Mas nós nem conseguimos usufruir, nós destruímos essas coisas, porque o nosso coração ainda não está aderente à lei de Deus. E o Espiritismo, ele vai trazer um mundo melhor, porque ele está nos estimulando a refletir de como eu posso ser melhor. Quando o meu mundo íntimo for melhor, e o Espiritismo nos ajuda nisso, nós poderemos usufruir com muito mais alegria, né, dessas maravilhas que tem na criação de Deus. Quantas outras maravilhas existem no universo, em outros planetas, na relação com espíritos elevados. O que nós estamos perdendo porque Deus preparou algo maravilhoso para a gente. Nós precisamos, sinceramente, aderir às suas leis que estão dentro de nós. E aí, toda essa riqueza, toda essa beleza será muito mais aproveitada por todos nós. Que Jesus abençoe a todos nos seus lares, mantenham-se em segurança, com saúde, que Deus ampare e console aqueles que estão em sofrimento, que possa também levar esperança e fé para as famílias dos que perderam, né, companheiros
nessa doença, para aqueles que estão doentes, com medo, ou que estão aflitos, com medo de pegar a doença, que Deus leve muita esperança e muita paz para todos os corações. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez aos companheiros do Caminho de Luz, de Bertioga, e que Jesus nos ampare a todos. Que assim seja.